Quero convidar você a que nós comecemos o nosso culto hoje cantando essa música, que é uma oração em que nós dizemos a Deus que nós viemos aqui, na verdade nós nascemos, a nossa jornada, a nossa existência, o sentido dela é a adoração. Deus é aquele que nos ilumina e nós então cantamos que aqui nos encontramos para adorar. Vamos ficar em pé e junto com os nossos irmãos aqui do grupo vocal instrumental, enquanto o coro masculino vai entrando, nós vamos cantar essa música com todo o vigor, com todo o entusiasmo. Você que está em casa pode também se juntar a nós, pode cantar essa música. Se não souber, você pode rapidinho pesquisar aí, fácil de encontrar. Luz do Mundo, Vieste à Terra, você vai logo achar em nosso próprio site ou em algum outro e cantar juntamente conosco a profundidade dessa música. Há um probleminha nela, que eu vou confessar aos irmãos que eu sou o culpado. É que tem uma letrazinha, uma linha, cuja versão, que é magnífica, erra na língua portuguesa. Então eu tentei consertar, mas não funcionou. Que é essa expressão aqui, pobre fosse por amor, porque ele vem todo falando na segunda pessoa do plural e aqui ele vai para a terceira pessoa do plural. Isso me deixa um pouco desconfortável. Mas a solução que eu encontrei aqui não funcionou, então vai daquele jeito mesmo lá. Mas por isso que tem uma letra que até o próprio grupo cantou, estamos acostumados. Mas olha que beleza, luz do mundo. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Vim para adorar-me, para adorar-te, prostrar-me, dizer que és meu Deus. Então aí tem na versão, para mim, é um dos momentos mais sublimes do cancioneiro que encontramos. És totalmente amável, totalmente digno. E o Masao Sugihara conseguiu colocar isso de uma maneira muito bonita. Tão maravilhoso és para mim. Vamos cantar juntos então? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei os preços dos meus pecados lá
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Então nós cantamos que existe um nome, o nome de Jesus, sem igual. É por Ele que nós cantamos. É a presença dEle em nossas vidas que nos leva a louvar. Olha que maravilha também dessa letra. Jesus, por onde quer que eu vá, eu te faço um pedido. Dirija o meu viver. A mim inspira muitíssimo. Porque você acha que os irmãos não estão inspirados ao louvor? Isso, acho que o problema é o regente. Se é o regente o problema, eu posso reger. Eu acho que é melhor ficar como está o regente, né? Meus irmãos, vamos cantar com mais alegria, com mais vigor, essa música que invade o nosso coração, a felicidade de termos Jesus como nosso Salvador. A segunda estrofe o coro vai fazer e nós entramos no estribilho. oh.
nome também é santo, né, Ramon? Estamos falando aqui de um Deus que é santo, santo. Vamos cantar? Som. Iremos cantar essa canção nova que é Hosana, que os irmãos venham cantar junto conosco. Hosana nas alturas.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Amém? Vamos continuar declarando que o Senhor é santo. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querei que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Poderoso, querei que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, 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 poderoso, querei que há de vir. Deus de glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra e a glória pertencem a ti, o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti, o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu Os irmãos podem se sentar. Deus, minha voz.
a expressão de adoração, o desejo da nossa vida de amar e servir ao Senhor. Daqui a pouco o coro vai cantar uma outra música, profundamente como esta, também tocante, que faz uma afirmativa, um desafio, de certo modo, a nós mesmos, que é um convite a que nós coloquemos Deus, de fato, no primeiro lugar. Claro que se eu perguntar a mim mesmo se eu coloco Deus na minha vida em primeiro lugar, eu vou dizer logo sim. Mas como Jesus perguntou a Pedro, amas-me, 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 3 vezes, se talvez eu fosse perguntado pela terceira vez, esse é um assunto que eu preciso resolver. Porque isso não é uma questão apenas de afirmativa, é uma decisão de vida. Colocar Deus em primeiro lugar. Gostaria que você pensasse nisso ao longo deste culto, no qual estamos para adorar a Deus, para agradecer. Vamos ter daqui a alguns instantes um tempo de entrega de nossos dízimos, das nossas ofertas, como também um ato de culto a Deus. Essa semana alguém me perguntou se podia apenas depositar o seu dízimo no banco. Eu disse, você pode depositar via bancária na conta da igreja, mas num domingo seguinte, traga o comprovante, coloque no envelope, coloque na salva. Por nenhuma razão prática, mas por uma razão de adoração. O culto é um lugar em que nós adoramos também com os nossos dízimos, também com as nossas ofertas. Faremos isso daqui a pouco. Mas queremos apresentar aos irmãos alguns novos membros da igreja. Quero chamar aqui então a irmã Maria, sua filha Letícia, bem como a Juliana Antunes, que desejam ser então membros de nossa igreja. Nós teremos agora então essa oportunidade de recebê-los. No caso, recebê-las, né? Então, a Juliana, que é à minha direita, é membro da Igreja Memorial, aqui próximo da Tijuca, tem participado conosco aqui, tem se envolvido, se empolgado, então quer ser membro de nossa igreja. A Letícia e a Maria são lá do estado de Pernambuco, não é isso? Belo Jardim. Né? Estão morando aqui, elas estudam no Colégio Batista, estão muito felizes aqui na nossa cidade, então resolveram também pedir carta, no caso de transferência, para a nossa igreja, as 3, vindo de diferentes lugares, para ficarem aqui muitos e muitos anos. Os irmãos são favoráveis que recebamos essas 3 irmãs como membros da igreja? Levantem as suas mãos. Obrigado. Quem não levantou não é porque seja contra, não. É porque não é membro. Só pode votar quem é membro. Vocês agora já podem votar. Antes não votavam, mas agora, a partir de hoje, você já pode levantar a mão quando vier alguém aqui. E você que não pôde levantar a mão, está nas suas mãos, levantar as mãos. Talvez você tenha que ser batizado. Pode falar comigo. Pedir sua transferência, ou sua aclamação, se você foi batizado por imersão em alguma outra igreja evangélica. Teremos grande prazer em receber vocês aqui. Então, muito obrigado. Vou pedir a Helene que vem aqui e dê um beijinho em cada uma de vocês aqui, em nome da igreja, dizendo assim, olha, sejam então bem-vindas. Vocês continuem aí, porque eu vou perguntar se há conosco alguém que aniversariou essa semana. Alguém, não vindo pela manhã, quer dar graças a Deus porque completou mais um ano de vida? Pode vir e vamos também orar depois por você. Alguém nessa condição? Continue aí. A Sabrina Lima completou aniversário, não é? A Patrícia também. Priscila, as 2 irmãs aí me confundem, na verdade. Marta também. Que bom, nos alegramos com todos vocês por Deus lhes terem dado mais um dia, logo um ano de vida. Muitos outros dias, outros anos, Deus lhes possa acrescentar e vocês procurem cada vez entender qual é o lugar de vocês no reino de Deus, porque aí então teremos vida no corpo e vida viva também na alma, no coração.
Antes de orarmos por esses irmãos, quero lembrar algumas atividades da igreja. Hoje pela manhã, se aqui estiveram, me ouviram, eu falei bastante firme, porque às vezes nós promovemos um evento e não vem ninguém. O pastor Valmir disponibilizou lá o auditório, o pequeno auditório, excelentemente organizado, preparado. Fizemos lá o nosso Alma Tijucana e não veio ninguém. Trouxemos 2 instrumentistas de corda, não sei como é que chama isso, né? Os instrumentos muito bonitos, lindas músicas. Era uma homenagem ao poeta Ledo Ivo, mas não veio ninguém. Sim, ninguém é força de expressão, né? Estamos agora com um congresso. Esse congresso é muito importante porque vai nos ensinar, são 3 pastores da primeira Igreja Batista de São José dos Campos, pastor Carlito Paz e outros 2 pastores da sua equipe, vão nos ajudar a como é que a gente pode evangelizar. Eu sei que é um projeto, todos queremos evangelizar, mas como? Estamos criando as oportunidades. Então você pode se inscrever, ao se inscrever vai ter uma pasta com todo o material, tudo muito preparado, muito organizado. Mas você precisa se inscrever ainda hoje e precisa vir. Domingo que vem, segunda, terça e quarta. O que eu digo, e se não se aplica a você, não lhe sirva o que eu vou lhe dizer. Mas se você não pode vir porque você estuda, trabalha, chega em casa mortão, fica em casa descansando. Mas alguns ficam em casa não fazendo nada, nem descansando, estão porque não estão cansados. Ficam reclamando, a televisão brasileira é uma porcaria, não tem nada na televisão brasileira, e troca de canal para lá e para cá. Desliga e vem para cá. Você vai aprender muita coisa importante aqui na segunda-feira. Amanhã vai ter o Jefferson aqui. Bom, não sabe o que eu estou falando, né? Amanhã vamos ouvir aqui sobre aquele grande país. Os irmãos podem vir. Hoje pela manhã foi muito bom. Ele nos falou muito. E amanhã, às 7 horas, sem internet, sem nada, falando abertamente, francamente, vai ser também muito bom e você deve participar. Para todas as idades. Sexta-feira, por exemplo, os irmãos do Ministério Ímpar vão passear em Ilha Grande. Não pode chover, né, Marcos Lima? Não é? Então você tem que se inscrever hoje. Vai ser um passeio o dia inteiro para ficar na sua história, para você agir, se alegrar, se divertir, porque isso também faz parte da vida. Assim, com esse desafio, venha participar desse congresso. 3 pastores que se prepararam ao longo de sua vida, têm muito a dizer. Como vamos romper essa inércia? O mundo quer nos apertar para ficar caladinho, não falar que Jesus Cristo salva, não, porque isso não está certo, não é politicamente correto. Como romper isso, por exemplo? Eles vão nos ajudar. Então você pode vir, se inscreva, ainda hoje tem que pagar. Vamos ver se pagando vocês vêm, porque às vezes de graça também não vem, então vamos ver. Né? Se você faz de graça, não valoriza. Se cobra, vai estar cobrando na igreja. O ser humano é complicadinho, né? A gente tenta de um modo, tenta de outro, por que funciona? Então venham participar, que vai ser realmente de grande valor, vocês vão se enriquecer bastante com os ensinos desses 5 irmãos que vão estar ministrando aqui. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos orar, e depois quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá se levantar e colocar aqui nestas salvas, como um ato de culto, um ato de adoração a Deus. Pastor Roberto vai nos conduzir agora, então, nesse momento de gratidão por esses irmãos aqui recém-chegados, pelos aniversariantes e pelas ofertas e dízimos que serão daqui a pouco também entregues. Nosso Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Queremos, ó Pai, te pedir para que Tu continues, ó Deus, a nos abençoar, a derramar, Senhor Deus, a Tua alegria em nossos corações. Amém, Senhor. Possamos, ó Pai, seguir, sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado. A essas irmãs, ó Deus, que estão chegando à Tua casa aqui, que Tu possas, ó Deus, dar ânimo, vontade de trabalhar, vontade de cooperar com a Tua obra. Te pedimos, ó Deus, para que Tu possas estar cuidando de cada uma delas e dos seus familiares também. Agradecemos-te também, ó Deus, pelos aniversariantes, aqui elas estão à frente, aqueles que nos assistem através da internet, que Tu possas conceder a cada um deles
anos e vida de abundância no Senhor. Amém, Senhor. Graças te damos também pelos dízimos e as ofertas que serão depositadas aqui, que elas sirvam, Senhor Deus, para o contínuo levar do teu nome àqueles que ainda não ouviram falar da tua palavra. Amém. Que através, ó Deus, desses dízimos e ofertas, a tua igreja possa, Senhor Deus, continuar levando o evangelho a todos nesse bairro e longe, como tem sido até hoje feito, com alegria, com prazer, com vontade de te cultuar, através, Senhor Deus, daquilo que é seu. Em nome de Jesus nós te agradecemos, hoje e eternamente. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Vamos então contribuir. O coro masculino da nossa igreja vai cantar agora uma música. Eu confesso que, para mim, foi a primeira vez. Foi a primeira vez, né? Então vai ser a segunda agora. E a primeira que o Nélio rege, porque na primeira foi o Vitor que regeu. Muito bem, por sinal. Não há nenhuma restrição ao seu trabalho. Mas é uma letra muito bonita. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Cada palavra, que ela é muito precisa, muito clara, porque é a decisão de nossas vidas. Quem é o primeiro realmente no seu coração?
Temos agora o nosso momento de intercessão, enquanto cantamos essa canção, Rica Promessa. Ó não temas, ó não temas. Se você tem algo a colocar diante de Deus, você pode ficar em pé, que depois nós vamos orar por você. Mas eu também quero convidar-se para ficar de pé. Se você ainda não diz que Jesus é o primeiro no seu coração, fica de pé também. Outras pessoas estarão com alguns pedidos, então você vai poder ficar em pé, ninguém vai te chamar para vir aqui na frente, mas nós queremos fazer uma oração nesse sentido. Então, se você tem algo a colocar diante de Deus, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo, Jesus, o nome que tem poder, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Fique de pé nesse momento também, enquanto nós cantamos essa canção, Rica Promessa. Sua
Senhor, cá estamos nós, colocando diante de Ti todas as nossas limitações, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. O Senhor diz para a gente não temer, mas tem hora que a gente teme, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter esse sentimento de esperança, de confiança em Ti, Senhor, e de amor, porque a Tua palavra diz que no amor não existe o medo e também que o Senhor é amor. Várias pessoas estão aqui de pé, o Senhor conhece a vida de cada um, sabe das suas dificuldades, e eu peço que o Senhor ouça o que elas estão pedindo ao Senhor agora nesse momento. Pode ser por saúde, num momento de enfermidade, pode ser um consolo, num momento de tristeza, pode ser, ó Deus, uma oportunidade de emprego, pode ser, Senhor, uma cura de depressão, pode ser, Senhor, que a convívio familiar não esteja bem e estão pedindo que o Senhor interfira nisso. Ó Deus, ouça as orações de todos nós. E talvez tenha alguém aqui de pé que também está pedindo para que o Senhor seja o primeiro Amém, ó Deus. na vida. Ó Deus, que essa seja a oração atendida, Senhor, porque sabemos que como seguidores do Senhor Jesus, o nosso alvo é ser cada dia mais parecido com Ele, e creio que Ele sendo o primeiro nas nossas vidas, isso tornará muito mais fácil ser Senhor. parecido com Ele. Então receba essa nossa oração, nós precisamos orar a Ti, porque nós precisamos do Senhor, e nós fazemos isso no nome poderoso, o nome que inspira o nosso louvor, o nome que manda fora o nosso medo, o nome que nos dá esperança, o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, ó Amém. Deus. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Como anunciei pela manhã, o meu tema hoje é bastante difícil, necessário, parte da experiência dramática de dois pastores, um conheço apenas de um breve encontro no congresso e outro que conheço mais de perto. Primeiro eu vou dizer o nome, o segundo eu não direi. Rick Warren, pastor de uma das mais pujantes igrejas dos Estados Unidos, e líder de um ministério de alcance nacional e mundial, tinha um filho que sofria de dolorosos transtornos mentais marcados por uma profunda depressão com tendências suicidas. Seu nome era Mateus. Essa semana, aos 27 anos, ele foi tragado pela morte. O pai explicou então que o menino foi tratado pelos melhores médicos americanos e teve ao seu dispor os mais competentes remédios, os melhores conselheiros, recebendo pedidos da sua igreja por sua cura. Assim mesmo, abro aspas, em que pese o melhor tratamento possível, a doença jamais foi completamente controlada, levando-lhe o sofrimento emocional à decisão de pôr cabo à sua vida. De todos os cantos da terra, pessoas se associaram à dor da família. No entanto, antes mesmo do sepultamento, Rick Warren, autor do best-seller mundial Uma Vida com Propósitos, que vendeu no mundo inteiro apenas abaixo da Bíblia, postou no seu Facebook o seguinte comentário: o luto, ele usa a palavra grieving, o luto é difícil. Para as figuras públicas, o luto é mais difícil. E quando os inimigos festejam a sua dor, o luto é muito mais difícil. A
a quem Warren se referia como inimigos, ou em inglês, haters, odiadores. Outro pastor, Frank Viola, explicitou: esses inimigos eram os autores dos comentários sobre a morte do rapaz, comentários postos alguns na própria página em que Warren comunicava a morte do seu menino. Eu vou ler 4 desses comentários, revoltantes, nauseabundos, obra de Satanás. Um disse: treine seus filhos no caminho. Treine, não disse eduque, como se criança fosse cachorro. Viva uma vida santa, com as prioridades certas. Cuide bem dos deveres escolares, apesar do grande sacrifício envolvido. Não deixe seus filhos namorar desacompanhados. Faça o culto doméstico todos os dias. Desligue a televisão. Tenha uma vida verdadeira com propósitos. E seus filhos não cometerão suicídio, nem se envolverão com homossexualidade ou com fornicação. Segundo comentário: o pobre Matthew nega o amor de Deus com o suicídio. Terceiro comentário: Matthew foi vítima de sua ignorância e da ignorância de sua família, de seus amigos, da sociedade e dos cristãos em seu redor. Último comentário: Rick Warren ensinou ao seu filho os caminhos deste mundo, mentiu sobre Deus e seus padrões e colheu o prêmio de sua loucura. Dá vontade de vomitar. Nessa mesma semana, eu me encontrei com um pastor vivendo um drama familiar muito agudo. Seu filho, um pouquinho mais velho do que Matthew, aos 31 anos de idade, fazia seminário nos Estados Unidos. E durante 2 meses, a família ficou sem contato, ou esse tempo próximo, sem contato com ele. O pai tentou contato com o seminário, com amigos, nenhuma informação. Ele então pegou um avião e foi até lá. E descobriu o filho praticamente vivendo como indigente numa clínica ruim de recuperação. Trouxe então seu filho para casa. Seu filho teve um surto, um transtorno gravíssimo. E agora o pai dele e a mãe têm que se revezar. A mãe foi membro dessa igreja aqui há muitos anos, no cuidado do garoto. Quando ela vai à igreja, o pai fica. Quando o pai vai, a mãe fica. Eles tiveram que colocar telas nas portas e janelas da casa. Não pode ficar sozinho 1 minuto sequer. Mas ele me disse: sabe, Israel, o que mais me doeu, além de colocar aquelas telas lá em casa, foi o comentário que me chegou aos ouvidos, que meu filho estava assim porque era dependente de drogas. Na sua própria igreja. Esse comentário cruel, mentiroso, vindo das profundezas do inferno. Pessoas que fazem comentários desse tipo não amam, não entendem o que seja o amor de Deus. Porque nessa hora, os familiares,
das pessoas enfermas só precisam de conforto. Milhares de pessoas escreveram mensagens à família Warren. A sua igreja o tem acolhido de modo completo. De igual modo, a igreja daquele pastor brasileiro tem recebido da igreja todo o carinho. Assim mesmo, algumas pessoas, em nome de Deus, são assassinos de Deus. Pessoas que se arvoram em justiceiros de Deus, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o Deus das Escrituras. Por isso afirmam, por exemplo, que os destinos de John Lennon ou dos Mamonas Assassinas foram selados por Deus como castigo por aquilo que disseram ou fizeram. E vídeos com essa estupidez têm circulado pela internet, nos envergonhando àqueles que procuram amar a Deus e a sua palavra. Num desses vídeos, o pastor explica a morte de John Lennon em 1980 com as seguintes palavras insanas. Aspas. Jesus não era popstar como ele, mas sim um mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. Então esse pastor diz: a minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Esse mesmo pastor, em outro sermão, conta como foi a morte do grupo musical Mamonas Assassinas, ocorrido no acidente aéreo em 1996. Aspas. Ao invés de virar para um lado, o manche virou para o outro. Um anjo pôs o dedo no manche e Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. Assassinos de Deus. Para preservar o conceito que tem da justiça divina, tornam-se os seus aplicadores, como se tivesse autoridade para tanto. Foi exatamente esse tipo de gente que Jesus bravamente enfrentou durante todo o seu ministério. E foram esses mesmos justiceiros que o mataram na cruz. E há um episódio, João capítulo 9, Nolo conta, que escancara como é que Deus de fato procede em relação às pessoas que sofrem e como ele vê esses carniceiros. Na cidade de Jerusalém, ou quem sabe na cidadezinha próxima, havia um bem conhecido cego que vivia de esmolas. Quando ele teve um encontro com Jesus, sequer pediu a cura, estava conformado com ela. Mas os seus discípulos viram aquele homem, chamaram a atenção de Jesus, então, para ele. E eles ficaram intrigados, porque aquele homem era cego, e a teologia da época dizia o seguinte: as doenças são sempre o resultado de algum pecado humano. Qualquer semelhança com heresias como essas que hoje circulam, infelizmente, não é mera coincidência. Mas os discípulos fizeram uma coisa muito sensata. Conquanto essa fosse a teologia da época, eles foram a Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou, este cego ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus então disse que a cegueira daquele homem não tinha como causa o pecado, mas estando ele diante daquela cegueira, iria mostrar como é que o amor de Deus se demonstra, e curou o cego, pedindo-lhe que fosse se lavar no tanque de Siloé, que até hoje pode ser visitado
a metade, a outra metade não foi ainda restaurada, porque é uma propriedade particular que não autorizou ainda essa restauração. É um espaço bastante grande, maior do que aqui, só a parte recuperada dessa plataforma. Era um lugar onde as pessoas iam se banhar. Era uma piscina pública, um lugar também de cura, onde as pessoas acreditavam que Deus manifestava ali o seu poder. Em outro lugar estava então o cego. Jesus mandou que ele fosse se lavar lá naquele tanque de Siloé. Bem, todos ficaram felizes. Afinal, o mendigo não era mais mendigo. O cego não era mais cego. Possivelmente era o que esperávamos, um culto foi celebrado, porque o cego foi curado. Mas não é isso que o pastor Roberto lê ali na Bíblia dele aberta. Os amigos, como os amigos de Jó, entre aspas, começaram a perguntar, será que foi ele mesmo? Sabiam que era ele. Será que foi ele mesmo? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? E como é que pode uma pessoa que era cega por sua culpa ser liberta da sua culpa e não ser mais cego? A teologia daquelas pessoas ficou em crise. Eles foram procurar os teólogos, chamados fariseus. E os fariseus também começaram a questionar. Primeiro questionaram ele, peraí, era você mesmo? Sou eu. Quem foi que curou você? Ah, não sei. Veio aqui, olhou para mim, mandou me lavar, eu era cego, agora estou enxergando. Mas foi no sábado. O esquema mental daquelas pessoas não admitia o amor. Porque o amor, para muitas pessoas, tem que funcionar dentro das regras que elas criam. Mas Jesus cura no sábado, fora das regras. Jesus cospe no chão e faz uma melequinha com a poeira e o cuspe, fora das regras. Passa no rosto daquele cego e diz, vai se lavar. E quando o cego se lava, o mundo sorri para ele, não é mais cego. Mas isso não passava pelo esquema daquelas pessoas. Porque há pessoas que mesmo diante da realidade, recusam-na para não terem que mudar os seus pensamentos e os seus conceitos, os seus estereótipos, os seus rótulos, as suas etiquetas que colocam nas pessoas. Andando pela rua estamos, e de repente nos encontramos com uma pessoa falando sozinha. Nós já classificamos. Maluca. Aí olhamos bem e vemos que tem um microfone pendurado, está falando ao telefone. Mas já classificamos. E aquele cego foi expulso da sinagoga, porque foi curado. Ou seja, ninguém se importava com o seu destino ou com a sua condição. O único que se importou foi Jesus Cristo. E quando aqueles homens discutiram teologia, perderam o principal, deixaram de ver a glória de Deus em ação. Presos em seus esquemas mentais, não se permitiram ouvir a voz de Deus, porque eles só viam o que queriam ver, mas Jesus curava. Eles só aceitavam o que foram ensinados a aceitar, mas Jesus curava, e no sábado. Se o amor de Deus, então, quisesse se manifestar, tinha que se manifestar segundo o esquema deles, não de Deus. De onde vem? Nos dias de hoje, naqueles, o esquema mental que nega o amor de Deus. Vem da dificuldade de amar. Vem da dificuldade de desejar amar como Deus ama. Os fariseus
esses teólogos liam a Bíblia. E liam a mesma Bíblia que Jesus lia, que era uma tradução feita para o grego pelos 70, chamada Septuaginta. Paulo leu nessa Bíblia, Jesus leu nessa Bíblia, os fariseus também. É o nosso Antigo Testamento. Eles liam a mesma Bíblia para confirmar aquilo que criam. Mas Jesus lia a Bíblia para ensinar sobre o generoso amor de Deus. Eles liam a Bíblia para explicar como as coisas funcionam. Jesus lia a Bíblia para mudar as coisas que deviam ser mudadas. Eles liam a Bíblia em busca de regras fixas. Jesus lia a Bíblia para mostrar que a vida é complexa. Eles liam a Bíblia para sufocar as pessoas. Jesus lia para libertá-las. Eles liam a Bíblia para matar as pessoas. Jesus lia a Bíblia para salvar as pessoas. Eles liam versículos. Jesus lia a Bíblia toda. Eles faziam da Bíblia um chicote, mas Jesus fazia dela um bálsamo para sanar as feridas. Eles liam a Bíblia para construir prisões. Jesus lia a Bíblia para erigir cabanas sem portas, tabernáculos sem chave. Que tem aquelas pessoas como as de hoje que escrevem essas asneiras, essas sandices contra Rick Warren e o outro pastor? Eles têm em comum a hipocrisia. Dizem amar a Deus, mas odeiam os filhos de Deus. Por isso a Bíblia os chama de mentirosos. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Deus nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Jesus nos ensina um modelo ao curar aquele cego. Esse modelo é o modelo do amor. Jesus curou aquele cego porque amou aquele cego. Não falou sobre amor, mostrou o amor em ação. Nós somos convidados a amar como Jesus amou. Somos convidados a pedir que Deus nos ajude a amar como Ele amou. E somos ensinados a pedir a Deus que nos livre, que nos afaste de todo tipo de comentário cruel sobre as pessoas. Sobretudo, quando estamos cheios de verdades e de boas intenções, como se estivéssemos defendendo Deus, que não precisa de defesa. Ele é o dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, não preciso defendê-lo. Um jornalista experiente ironizou o pastor que fez Deus fulminar John Lennon e os Mamonas Assassinos com as seguintes palavras. Olha que deboche. Ele fala de Deus com tanta convicção que a plateia fica tentada a acreditar que Deus não merecia existir. Porque é um Deus que mata. Mas penso que essa história nos traz um segundo modelo. De Jesus é o modelo do amor. E dos discípulos é o modelo do estudo. Quando eles viram alguém diferente, no caso um cego, quando viram que a sua teologia não dava conta de responder à sua realidade, eles foram pesquisar e foram perguntar a Jesus: Mestre, explica para a gente, o que está acontecendo? Uma das desgraças do cristianismo é a ignorância. A ignorância traz uma visão reducionista da vida, como se tudo pudesse ser explicado com uma frase.
Vou dar 2 exemplos. Às vezes nós somos instruídos, estando diante de uma situação que demanda uma decisão, a responder internamente a seguinte pergunta: em seus passos, que faria Jesus? A resposta é: não sei. A resposta honesta que podemos dar é: nós não sabemos o que Jesus faria. Ele é surpreendente. Quem de nós, se estivesse numa festa e viesse alguém e nos ungisse com óleo, quebrando o vaso de alabastro com um rico perfume, quem de nós ia dizer: obrigado, muito bem? Nós dizemos: não faça isso. Gaste com os pobres, não comigo. Como Jesus vai fazer na situação em que eu estiver, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: a Bíblia não diz como ele agiu. E é como eu devo agir. Estou apenas mostrando como às vezes a gente se alimenta de frases feitas que ao longo da história vão se repetindo. Quando a resposta honesta: em meus passos que farei Jesus, não sei. Mas eu sei o que ele fez. E vou imitar a sua vida. Então, um outro exemplo. É muito comum quando a gente passa por um drama, perdeu alguém querido, passa por algum acidente, cai gravemente enfermo, para nos confortar, alguém vem, nos abraça e diz assim: não pergunte por quê, mas para quê? Perdoe-me, isso lhe confortou? Perdoe-me. Mas isso não conforta todo mundo. Nem todo sofrimento tem para quê. Mas eu posso ter certeza de uma coisa, como já ouvimos aqui: por que não sei, para que talvez não haja, mas no meu sofrimento eu posso ter certeza que Deus está comigo e não me abandona. Mas eu quero trazer mais um pensamento na corrente dos contrários. É a chamada lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Quem estuda, geralmente é aprovado. Filhos amados, na sua infância, geralmente serão adultos felizes. Quem obedece às leis do trânsito se envolve em pouquíssimos ou nenhuns acidentes. Quem vive uma vida regrada vai ter uma velhice mais saudável. Não é verdade. Não quer dizer que não devamos ter esse estilo de vida. Devemos. Mas nada nos garante que, estudando dia e noite, que não seremos ultrapassados por alguém que não estudou, mas que tem um QI, quem indicou melhor do que o nosso. Mesmo dirigindo no limite da velocidade, nada nos garante que um doido, bêbado, irresponsável, que devia estar preso, nos abalroe e nos jogue contra o muro. Nada garante um pai que ama o seu filho ou a sua filha, dedicou-lhe toda a sua vida, amor, carinho, atenção, que um dia, tal como o filho pródigo, esse garoto diga: pai, estou indo. Onde foi que eu errei? Em nenhum lugar. Livre-arbítrio. Mas Paulo diz: o que nós plantarmos, isso colheremos. Paulo fala isso num versículo, e no conjunto todo ele está falando da graça. E a graça
nos salva. Não é a linearidade, não é a nossa busca por Deus que nos salva, não é a nossa fidelidade a Deus que nos salva, não é a nossa boa intenção que nos salva, não é a nossa boa obra que nos salva. Tudo isso é consequência. Quem nos salva é a graça por seu amor, sem que nada nós tenhamos feito. A salvação não é uma consequência de nossas aplicações, nossos investimentos, nossas bondades, nossas obras. É um ato livre, generoso, abraçante de Deus. Não é uma conquista. Se salvação é B, não é consequência de A. Quando aplicamos essa lei retroativamente, aí vemos como ela é infeliz. Aqui está então o cego de nascença. Estamos vendo a colheita, a cegueira. E a pergunta é: qual foi a semeadura? O que é que foi plantado ou quem plantou para que tenhamos o fruto que agora recebemos? Fica demonstrado, portanto, que essa lei não funciona. E Jesus disse então: olha, nem ele pecou, nem seus pais, ninguém plantou nada. Isso não é uma colheita. Mas vamos ver o que eu faço com isso. Aqueles assassinos de Deus que acossaram a família Warren e a outra família em São Paulo estão aplicando a lei da semeadura reversamente. Se aquele garoto tinha depressão, os pais falharam. Certamente Rick Warren posa de crente no mundo inteiro, mas não deu amor, não deu atenção, não ensinou a Bíblia àquele garoto. No meio cristão, meus irmãos, a doença emocional, o transtorno mental tem sido território para o preconceito e para o cometimento dos crimes mais odiosos. Um brasileiro resolveu também dar o seu pitaco sobre o assunto e disse que Matthew Warren, com certeza, pela experiência que ele tem, não era convertido e estava endemoniado. Por isso fez o que fez. Há tempos eu não leio idiotice tão grande. Temos uma coisa a salientar de positivo a nosso respeito. A igreja é a única que acolhe essas pessoas. Mas temos contra nós, no entanto, ainda o preconceito, a ignorância. Por isso, há muitos doentes mentais cristãos sofrendo duas vezes. Eles sofrem a doença e sofrem a culpa. Sofrem a enfermidade e sofrem o abandono. Tomam seus remédios e, ao mesmo tempo, os venenos do preconceito e da ignorância. E quando essa ignorância vem embrulhada no versículo bíblico, ela é absolutamente letal. Por isso o modelo dos discípulos é inspirador. Em lugar de ceder ao seu simplismo, ao seu reducionismo, decidiram estudar, procurar, pesquisar. Em lugar de classificar, nós devemos amar. Em lugar de deletar as pessoas, devemos
conhecê-las. Em lugar de ignorar as pessoas, devemos nos envolver com elas. Os fariseus não tinham o menor interesse pela vida daquele cego, mas Jesus tinha. Esse é o nosso modelo. Já contei isso aqui e vou repetir. Preparei esse sermão com muita preocupação. Não para aqueles que não têm algum transtorno, mas com aqueles meus ouvintes ou leitores que têm algum transtorno. Medi cada palavra. Escrevi, reescrevi. Há muitos anos, na hora da oração intercessória, eu disse alguma coisa. Não sei o que eu disse. Acabou o culto, eu fui saindo. Quando eu cheguei nesse lugar aqui, mais ou menos, um irmão me abraçou. Tocou-me pelas costas. Disse: Israel, a depressão é uma doença. Eu falei alguma bobagem, eu não sei qual. Eu não sabia. Eu não sabia. Doutor em filosofia, profundamente ignorante. Eu não sabia que depressão era uma doença. Mas eu aprendi. Devemos orar por eles, sim, mas não estigmatizá-los. Porque é uma doença. E é muito comum, às vezes, nós dizermos: olha, isso é um problema espiritual. Alguém já ouviu aqui um cardíaco receber esse diagnóstico? Procure um cardiologista. Mas quando é depressão, procure um pastor. É uma boa coisa procurar um pastor que vai recomendar um profissional. Vai orar por aquela pessoa, devemos fazer isso, orar pelo deprimido ou qualquer outro tipo de enfermidade. A oração deve fazer parte de tudo da nossa vida, mas até na oração devemos tomar cuidado. Há uma pessoa que sempre me procura. Ela tem uma dificuldade. Ela conta a sua história, que é da sua lógica, da sua mente. Eu ouço, às vezes durante 1 hora. E ela sempre termina assim: o senhor acha que eu estou mentindo? Para ela não está mentindo. Eu preciso compreendê-la. Eu preciso amá-la dentro da lógica que ela tem, não da minha. Porque na minha, ela é maluca. E eu sou saudável. Na minha, eu já elimino. O que ela fala não tem pé nem cabeça. Mas ela é um ser tão importante para Deus quanto qualquer outra pessoa, e talvez mais importante, porque é frágil, precisa de cuidados especiais, logo precisa muito mais de Deus. Então eu quero reforçar essas 2 dimensões apenas. Antes de classificar, ame. Amando
confesse que não sabe. Pergunte a quem sabe. Informe-se. Estude. Não vamos fazer parte do coro ou dos ignorantes ou dos mal intencionados que usam o nome de Deus para matar. Porque quem assim procede é assassino de Deus. E ele veio para dar vida, e vida em abundância. Que Deus me ajude. Deus ajude você a lidar, a conviver, a amar aqueles que, porventura, tendo uma dificuldade, no mesmo plano do que seja ela emocional, física ou de qualquer natureza. Eu tenho que ser um homem guiado pelo Espírito de Deus, não de Satanás. Da minha boca e da sua devem sair palavras que encorajem, que edifiquem, palavras que mantenham as pessoas em pé. Infelizmente, eu não poderei dar tempo aos irmãos aos seus comentários, em função da hora. Mas após o primeiro culto, houve essa oportunidade. Um irmão nosso que tem uma síndrome muito severa no plano mental, ele disse: olha, eu agradeço essa mensagem, porque essa semana eu passei grande parte dela com tendências suicidas. Eu louvo a Deus por essa igreja que me recebe. Esse irmão, quando veio ser membro de Israel, eu tenho um transtorno X. Eu me cuido, eu trato, mas ele é muito forte. E aqui foi recebido por nós. Nós temos esse privilégio. E devemos pedir a Deus amor e sabedoria para compreender essas pessoas. A depressão, por razões que eu não sei, tem alcançado cada vez mais e mais pessoas. Pânico, mais e mais pessoas, algumas muito jovens ainda. A melhor coisa é deletá-las. São muito inconvenientes. Será que são? Vamos amá-las também. Não rotulá-las. Não classificá-las. São pessoas a quem Deus ama, tanto a elas quanto a mim e quanto a você. O coro vai nos abençoar agora. Na terça-feira, do nosso programa de televisão, a irmã Sandra Mara fala sobre os transtornos de nossa época, as síndromes de nossa época, o pânico. Meia-noite, você pode ver, é repetido várias vezes. Nós temos desafios em casa, às vezes. Mas não é preciso que aconteça em nossa casa para termos amor pelos outros. Porque esse amor deve vir, essa compaixão deve vir da presença de Cristo em nós. Que essa bênção nos ajude nesta caminhada. Graça de Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo. Amanhã, então, temos também aqui conosco o Dawei, não é? E assim vamos continuar essa semana. E se inscreva ainda hoje para o nosso congresso da semana que vem. De Jesus.
Amém.